Boa tarde, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, estamos iniciando o terceiro bimestre e a unidade 1 do terceiro bimestre vai falar basicamente sobre populismo no Brasil. Bem, essa fase do populismo vai ser o momento em que nós temos governos voltados para tentar atender às necessidades do povo e às próprias necessidades. Muito bem. Então, nós vamos verificar que nessa fase vão se organizar partidos políticos de várias correntes. Vai entrar em vigor a Constituição Liberal de 1946 e na primeiro momento, o governo Dutra vai acabar se alinhando com os Estados Unidos e combatendo o comunismo. Ao final do governo Dutra, nós vamos ter a volta de Vargas e assim sucessivamente até o tiro que ele vai dar em si mesmo e aí começa uma outra fase. Vamos ao governo Dutra. Muito bem. Ao final do Estado Novo veio a abertura democrática, eleições por todo o país para a presidência da República e aí foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra. Para o Congresso foram eleitos vários deputados federais, senadores. A missão deles era compor uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o país. Durante a campanha eleitoral de 45, Gaspar Dutra aproxima-se de Vargas. Lógico, vai ser oportunista. E aí ele acaba sendo eleito. Eleito, Dutra começa a elaboração de uma nova Constituição. A Constituição de 1946 atendia mais aos interesses dos grandes empresários do que das classes trabalhadoras. E aí nós vamos verificar que essa Constituição estabeleceu a democracia, que não houve durante o governo Vargas, lembro que era uma ditadura, como regime político, a forma de Estado, a federação. O sistema de governo foi mantido o presidencialismo e quanto ao voto, manteve o voto secreto, universal, aos maiores de 18 anos e continuavam sem direito ao voto analfabetos, cabos e soldados. Quer dizer, não mudou nada. Manteve a legislação trabalhista, a única novidade foi o direito de greve. Bem, nós vamos verificar que o governo Dutra, no seu primeiro momento, ele vai se alinhar com os Estados Unidos e por isso rompe com a União Soviética. Rompendo com a União Soviética, a primeira atitude vai ser caçar o PCdoB e todos os parlamentares que haviam sido eleitos pelo PCdoB tiveram seus mandatos cassados. Em relação aos trabalhadores urbanos, o governo agiu de forma extremamente autoritária, diferente de Vargas, tá? Que dava com a direita e tomava com a esquerda, mas fazia de conta. Dutra, não. Ele vai ser extremamente autoritário, embora a Constituição diga que o trabalhador tem direito de greve, ele foi e suspendeu o direito de greve, quer dizer, começou a arrochar o negócio. Em 1947, o governo Dutra percebeu que a situação estava ficando estranha, esquisita, e por isso ele resolveu começar a boicotar a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, porque isso estava quebrando a indústria nacional. Em 1948, verificando que a situação do país estava extremamente complicada, ele tenta criar uma política de investimento em setores prioritários, o tal do plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, mas sem dinheiro, sem competência administrativa, esse governo não vai realizar esse plano. Aliás, todos prometem a mesma coisa, já perceberam? Saúde,
Melhor alimentação, agora já coloco educação e segurança, mas vejo que isso não é novidade. Bem, por conta disso, a economia entra em crise e Vargas abandona o nacionalismo de Vargas, ou melhor, Dutra abandona o nacionalismo de Vargas e cai nos braços da política internacional, tá? Aí acaba o governo Dutra e novas eleições convocadas. E aí nós vamos ter como candidato que vence de maneira esmagadora, tá? Getúlio Vargas. Em 1951, Vargas vence as eleições de 1950, em 51 ele assume o poder e ele vai priorizar de novo a mesma coisa, a industrialização, cria mecanismos para conter a inflação e em 1952 ele cria o BNDE, Banco de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de estimular a economia. Mas não deu grande certo, tá, gente? A economia do país já estava lascada mesmo, totalmente endividado com o capitalismo internacional. O governo vai empenhar-se de novo no nacionalismo. Com isso, deixa de ter apoio econômico dos Estados Unidos. Por quê? Empenhando-se no nacionalismo, cortou a farra que era as estatais, as empresas estrangeiras dentro do país. E isso incomoda bastante. Em 1953, depois de uma terrível disputa política entre conservadores e liberais, agentes do governo, foi criada a Petrobras por Getúlio Vargas, uma empresa estatal responsável pelo monopólio total e a extração parcial e refino do petróleo brasileiro. Bem, vejam bem, quem fazia isso antes eram as empresas estrangeiras no país. Por isso que a burguesia internacional fica muito, muito chateado com o governo de Vargas. Ainda em 53, percebendo que precisava de energia, Vargas começou a investir no setor energético e vai criar a Eletrobras, tá? Porque, olha só, para produzir é necessário energia. Cria também, estimula as hidroelétricas e vai por aí afora. Bem, só que com isso a oposição ao governo Vargas é cada vez mais intensa. Nós vamos ter um momento em que políticos da UDN e a imprensa, aliás, o Carlos Lacerda era um jornalista dono de o jornal A Tribuna Carioca, opositor da UDN, ele era implacável contra o governo Vargas, tá? Ele acusava o governo de corrupção, será que era verdade? Não deve ser, né? De negociatas e outras coisinhas mais, e por conta disso, no dia 5 de agosto de 1954, o líder Carlos Lacerda sofreu um atentado político. Na verdade, tentaram calar Carlos Lacerda. Esse atentado ficou conhecido como o atentado da Toneleiros, que aconteceu na rua Toneleiros, em Copacabana, quando Lacerda estava com um amigo, o major Rubens Vaz, da Aeronáutica, e aí o militar, quando percebeu a situação, tomou uma atitude, jogou-se na frente de Carlos Lacerda e acabou sendo assassinado. E as investigações da Aeronáutica apontaram como que o assassino cumpria ordens de Gregório Fortunato, que era quem? Chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Logicamente que o mandante deve ter sido, né, o chefe da guarda pessoal, né? Por isso
começa uma campanha da imprensa e contra Vargas. E os militares exigem, porque ficou comprovado que o governo estava diretamente envolvido nisso. Então, os militares exigem a renúncia de Vargas. Só que Vargas decidiu que não renunciava de maneira nenhuma, porque ele pensou da seguinte maneira: entre um covarde vivo ou um herói morto, eu prefiro ser um herói morto. Não se esqueça que o cara já estava para lá de Bagdá, velhinho, já estava mais do que na hora de subir. E aí, por conta disso, ele resolveu deixar uma carta-testamento acusando a oposição pela sua morte e se mostrando, né, como o pai dos pobres, que deu a vida pelo país e lá vai por aí afora. Então, ele acaba se suicidando e, com isso, ele dá um tiro em si mesmo e acaba com a oposição. Porque jornais da oposição foram depredados, todos, por exemplo, Carlos Lacerda desapareceu, teve que desaparecer do país, o jornal, a Tribuna Carioca foi incendiada, vai por aí afora, ele nunca mais conseguiu se eleger, ter vida política dentro do país. Então, foi uma forma de liquidar com a oposição. Bem, moçada, até a próxima aula, que daqui a pouquinho nós vamos começar continuando o populismo no Brasil, parte 2. Beijo, até já!